É com muita alegria que hoje eu começo uma série baseada em Mateus, capítulos 5, 6 e 7. É o discurso mais conhecido do Senhor Jesus. É chamado de Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. São 111 versículos, divididos em 3 capítulos. As bem-aventuranças são o início desse discurso. Eu dividi todo o Sermão do Monte durante esse mês de maio. Eu peço que vocês acompanhem. Alguns dias vão ser um versículo, às vezes 2, 3, 4, 7, conforme os trechos, as divisões dos assuntos. Eu amo esse texto. Ele é um resumo do Evangelho. Existem pastores e líderes, teólogos, que dizem que se a gente perder toda a Bíblia, mas nós conseguirmos preservar esses 3 capítulos, a gente teria um bom resumo de tudo o que nós precisamos ser, ter e fazer como discípulos do Senhor Jesus. Eu gostaria que vocês experimentassem esse estudo, esses detalhes, porque quanto mais a gente diminui os trechos, os pedacinhos, é mais fácil de entender, é mais fácil de digerir. Então a gente vai começar hoje, 1º de maio, no capítulo 5 de Mateus. Nós vamos do versículo 1 ao versículo 3. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Nós sabemos que Mateus é um evangelista que faz sempre essa contradição, esse contraste, essa oposição entre os discípulos e a multidão ou as multidões. E isso é muito importante destacar, porque nós somos discípulos, nós somos cristãos, nós seguimos a Cristo. E a multidão ou as multidões são aquelas pessoas curiosas, são aquelas pessoas que vão de um lado para o outro. Como a gente viu que a multidão que recebeu Jesus em Jerusalém, falando Hosana, Hosana, foi a mesma multidão que praticamente uma semana depois estava dizendo crucifica-o, crucifica-o. Nos dias de hoje a gente vê também as estatísticas, a porcentagem falando do número de cristãos, do número de evangélicos, tudo isso é uma multidão. Mas quem são os verdadeiros discípulos? Quem são os verdadeiros seguidores? Quem são aqueles que realmente renunciam seu eu, renunciam às suas vontades para seguir a palavra de Deus? Então a gente vê que exatamente quando Jesus viu que ele ia ficar cercado pelas multidões, ele subiu ao monte. Ele se assentou. Aí a gente lembra de Maria, naquela história de Marta e Maria, que até tem vídeo aqui no canal. Maria, para prestar atenção, para oferecer toda a atenção para Jesus, ela se sentou, se aquietou, se acalmou. Isso é um sinal de reverência, de atenção, de respeito, né? Se assentar. Interessante. Quem fica correndo de um lado para o outro não está dando atenção devida. E no nosso momento secreto com Deus, na nossa devocional, no nosso momento íntimo particular, nós devemos nos assentar,
nos aquietar, nos ajoelharmos, estarmos numa posição de humildade, de humilhação, de submissão, de atenção, de carinho. Então, quando Jesus dá esse exemplo, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então a gente imagina Jesus, os discípulos e depois, num nível abaixo, a multidão ou as multidões. E claro, já tem muitos vídeos, filmes que mostram, né, que o Mar da Galileia estava ao fundo, que tinha todo um vento favorável, que acredita-se que Jesus falou e que a voz dele também foi projetada para que todas as multidões ouvissem. Então, depois que teve esse, vamos assim, preparo inicial, ele passou a ensiná-los. Aí tu pensa em ensiná-los a quem? Aos discípulos ou às multidões? Ou a ambos? Eu entendo que quem aprende é aquele que quer aprender. Quem tem sede encontra água. Quem tem fome busca comida. Quem se vê doente busca o remédio. Então, a todos que estavam ali e que realmente queriam aprender, Jesus passou a ensiná-los. Aí Jesus inicia propriamente dito as bem-aventuranças, que aí já é o verso 3. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados foi traduzido como felizes, contentes, abençoados também. Essa é a parte que é conhecida como as bem-aventuranças. Mas já tem traduções, e a gente tem falado aqui sobre isso, que para facilitar o entendimento, utilizam a expressão felizes ou alegres, abençoados são os pobres em espírito. Aí outras traduções dizem os pobres de espírito ou os humildes de espírito. O que quer dizer isso? Será que Jesus está falando de pobreza material? Será que para uma pessoa encontrar Jesus ela tem que ser pobre do ponto de vista material? Não, ele está dizendo dos pobres de espírito ou em espírito. Aquelas pessoas que sabem que não está nelas a capacidade de se salvar, que não está nelas a capacidade de cura, de libertação, de santificação. Essa pobreza, entre aspas, essa miséria, entre aspas, significa que nós não somos nada sem Jesus. O nosso espírito vagueia, ele está em sequidão até ele encontrar Jesus. E é por isso que as pessoas fazem coisas terríveis para preencher esse vazio. Porque a gente até já falou aqui também sobre isso. O vazio que está no espírito das pessoas é exatamente do tamanho de Deus. Então, quando as pessoas se reconhecem pobres, miseráveis, carentes, desprovidos de qualquer capacidade, de qualquer virtude, e se achegam a Deus, se achegam a Jesus, o que elas recebem? O reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é quando a vontade de Deus é feita na nossa vida, na nossa família, e a gente pela fé crê no mundo, nas nações, em toda tribo, toda língua. O reino de Deus
É o que nós buscamos quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente quer saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. O reino dos céus, o reino de Deus, é onde Jesus é o centro, é onde Jesus está no trono, é onde Jesus é o Senhor, onde Jesus é o Salvador. Esse é o reino de Deus, esse é o reino dos céus. E aí tu pensa assim, quando eu me dou conta da minha miséria, aí eu sou feliz? Sim, porque aí tu vai ser rico, tu vai receber a maior riqueza, o maior tesouro, que é o próprio Senhor Jesus. O número 4, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, já tem um vídeo aqui no canal em que eu abordo exatamente esse choro, que também tem a ver com essa necessidade de sermos consolados. Nada nessa vida vai nos consolar, a não ser o Espírito Santo, a não ser a salvação, a cura, a libertação, a santificação, a vida com Deus, a presença de Deus nos nossos corações, nas nossas mentes, na nossa alma. E toda vez que a gente chora, não é um choro de tristeza, é um choro de arrependimento, é um choro de que a gente se dá conta de que somos fracos, miseráveis, dependentes, carentes de Deus. Amanhã a gente continua no verso 5.